Filhos de jogadores seguem legado dos pais e fecham contratos com clubes brasileiros e internacionais. Filho de Ronaldinho Gaúcho deixou o Barcelona e assinou com o clube inglês. Desde pequenos, eles já estavam acostumados ao som da torcida, a correr pelos gramados e, consequentemente, ao peso do sobrenome que, sem dúvidas, se tornou o símbolo de genialidade e respeito no futebol. É quase como se, para esses meninos, o futebol fosse parte do próprio DNA. Jogadores consagrados estão deixando seus legados e passando o bastão para uma nova geração que carrega consigo o desafio de honrar esses feitos. Mas sem o peso da comparação com os pais que se tornaram ídolos em diferentes clubes. Uma nova geração está surgindo, convivendo com os desafios e glórias que seus mentores experimentaram no esporte, com talentos herdados. Os futuros futebolistas estão transformando privilégios em carreiras e tentando construir suas próprias histórias no campo. Filho de Ronaldinho Gaúcho assina com o clube inglês. Filho do astro Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, de 19 anos, deixou a casa onde o pai ainda é considerado um ídolo. O jogador integrava a categoria de base do Barcelona até junho desse ano. Foi o próprio Ronaldinho que levou o rapaz para fazer testes no clube catalão em 2023. Com sua chegada, um jornal espanhol afirmou que muitos torcedores acreditavam que ele ainda não tinha a mesma magia de seu pai ou um nível particularmente elevado. Mas João chegou a treinar entre os profissionais do Barcelona. Na última quarta-feira, João assinou o contrato com o Burnley, da segunda divisão da Inglaterra. No início da semana, ele chegou ao Reino Unido e fez exames médicos. O atleta fechou o contrato até 2026 com o clube. Antes de partir para o futebol internacional, o filho de Ronaldinho iniciou no esporte aos 13 anos, na base do Cruzeiro, onde chegou a ganhar títulos pelas categorias que disputou. Filho de Hulk e Paraíba, jogam no Palmeiras. Aos 15 anos, Ian Souza é jogador de futebol, assim como o pai, o atacante do Hulk Paraíba, do Atlético Mineiro. Após um período de avaliação, o jovem assinou o contrato para atuar pela categoria de base do Palmeiras e já está atuando pelo clube. O filho mais velho de Hulk, mesmo que indiretamente, está realizando um sonho do pai. O atacante é torcedor declarado do Verdão desde a infância. Antes de fechar com o Galo, ele quase fechou o contrato com o clube paulista. E não é só Ian que está seguindo os passos do pai. Thiago Souza, de 12 anos, segue dando os primeiros passos da carreira no Clube Água Santa, de Diadema, na Grande São Paulo. O irmão mais velho também integrou a equipe antes de atuar pelo Palmeiras. Os meninos são fruto do casamento de Hulk com a ex-mulher, a empresária Irã Ângelo. Aliás, é a mãe que faz questão de postar e comemorar as conquistas dos filhos e torcer em dias de jogos.
Filhos de Marcelo atuam pelo Real Madrid e Fluminense. Enzo Alves, filho mais velho de Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, está voando em campo. Com apenas 14 anos, o jovem integra o Sub-15 do Real Madrid, da Espanha, e é considerado uma joia no clube. O primeiro contrato profissional de Enzo foi assinado em 2022, mas ele integra as categorias de base do Clube Merengue desde 2017. No ano passado, o primogênito de Marcelo foi convocado para a seleção do grupo, por ter dupla cidadania. Ele pôde defender o país sem problemas. Mas não é só Enzo que está seguindo os passos do pai. O pequeno Lian Alves, de 9 anos, também tem trilhado os primeiros passos no esporte. O menino está passando pelo processo de transição do futsal tricolor para o futebol. Ele tem jogado no time de base do Fluminense, clube que o pai foi revelado e atua hoje. Davi Melo vive boa fase como titular do Fluminense. Tendo o pai como um exemplo de profissional, Davi Melo, filho do zagueiro Felipe Melo, declarou recentemente que quer ser reconhecido pelo seu trabalho e construir a própria história. E o jovem de 18 anos está conseguindo. Jogador do Sub-20 do Fluminense, ele vive uma boa fase como titular. São 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates nesta temporada, entre Carioca e Brasileirão. Seu primeiro contrato profissional foi assinado no ano passado. E o volante possui vínculo com o clube até 2025. Na última quinta-feira, ele falou à TV Flu sobre a influência do pai em sua carreira. Estou construindo a minha própria história, seguindo meus próprios passos. Meu pai sempre vai ser um espelho, um exemplo a ser seguido. Ele me ajuda muito sempre que pode com conselhos. Mas eu cresci vendo ele jogar e, claro, me inspiro muito. Mas estou construindo minha trajetória e é nisso que estou focado, afirmou em entrevista. Filhos de Thiago Silva seguem em clube europeu. Sem planos de voltar para o futebol internacional, Thiago Silva mantém o seu legado através dos filhos, Isago e Iago, de 15 e 13 anos. Enquanto o pai retornou ao Brasil para atuar pelo Fluminense, os meninos seguem em Londres com a mãe, Belle Silva, que os acompanha nas categorias de base do Chelsea. O mais velho faz parte do time Sub-15, enquanto o mais novo, do Sub-13. Nas redes sociais, os meninos compartilham o dia a dia dos jogos, treinos e, sempre que podem, declaram o amor e a admiração que sentem pelo pai. O monstro voltou. Muito feliz de poder estar em casa novamente depois de tantos anos, escreveu Isago no Instagram. Será que veremos em breve mais 2 tricolores em Laranjeiras? Por meio de suas redes sociais, a emissora publicou um texto sobre a morte. Hoje o céu está alegre, com a chegada do nosso amado Silvio Santos.